Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé, mas também vai provocar a sua fé para que você viva a cura divina em todas as áreas da sua vida e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? E para isto eu quero usar um texto aqui do livro de Salmos, Salmo 103. Vamos ler apenas 3 versos. Amém? Está escrito: ó minha alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendiz o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. O Senhor é santo, o Senhor é majestoso, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que através desta palavra, vidas seja curada, seja liberta, seja alcançada pelo poder do teu evangelho, porque a tua palavra é espírito e vida. E eu te peço neste momento que a tua palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Espírito Santo, toma lugar de primazia, pois queremos ouvir a tua voz, queremos receber de ti aquilo que nós estamos necessitando, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos aqui diante de um salmo que o autor é Davi, e Davi ele traz aqui, nesta tratativa, nesta narrativa, o anseio da sua alma, mas também a realidade de quem é Deus e do que ele é capaz de fazer. Porque o salmista, no verso 3, ele vai dizer: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ou seja, é Deus que nos perdoa, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem derrama sobre nós as suas misericórdias, o seu perdão, que é extenso e que não tem limite. Mas na parte B do verso 3, ele vai expressar também que é Deus quem sara todas as nossas enfermidades. Portanto, é bom que se diga que estas enfermidades que o Senhor sara em nossas vidas não é somente na área física, mas é também na área emocional e na área espiritual. Ele opera no físico, ele também opera no emocional, mas também no espiritual. E não obstante a isto, quando nós observamos este salmo, a partir destes versos que eu acabei de ler, nós vemos o anseio de Davi de louvar e engrandecer ao Senhor, mas também ele reconhece que Deus tem perdão, é Deus quem sara, mas também ele nos cobre com o seu amor, como está escrito no verso 4, se não vejamos: quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e misericórdia. Então Deus tanto preserva a vida, mas também nos cobre com seu amor e com as suas misericórdia. E no verso 1, o salmista expressa, externando este anseio, mas também em forma de louvor ao Senhor, porque ele diz: ó minha alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. E aqui nós podemos aprender plenamente que em meio às circunstâncias, em meio às adversidades, às enfermidades, às provações que nos sobrevêm como prova de fogo, nós precisamos ter um posicionamento como Davi. Davi,
neste momento aqui, externa o anseio da sua alma, do seu coração, de adorar o Senhor e de engrandecer o seu santo nome. No verso 2 ele diz: ó minha alma, bendiz o Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, meus amados, nós precisamos ter este posicionamento, que mesmo diante das circunstâncias difíceis, nós precisamos nos voltar em adoração, em louvor, em exaltação ao nosso Deus. Independentemente das circunstâncias, se elas estão favoráveis ou se elas estão contrárias, nós precisamos continuar crendo, mas também adorando por quem Deus é. Porque nós precisamos ter este posicionamento, porque quando nós temos este posicionamento, nós estamos externando o nosso amor pelo nosso Deus e a nossa gratidão a Ele. E quando nós agimos desta maneira, nós estamos preparando um cenário propício para a realização de milagres, para a realização de curas divinas da parte do Eterno na nossa vida. Então o salmista Davi, neste salmo, ele começa engrandecendo ao Senhor, chamando a sua alma a este lugar de engrandecer ao Senhor, mas também de lembrar das benesses do Senhor, mas também ele lembra e entende e reconhece que é Deus quem perdoa as suas iniquidades, é Deus quem sara as suas enfermidades, tanto física, emocional e espiritual, mas também ele nos resgata da cova e nos cobre com seu amor e com as suas misericórdias. Então nós precisamos olhar para esta palavra e aplicar na nossa vida, independentemente das circunstâncias. Independentemente se o cenário está favorável, nós precisamos ter um posicionamento de adorar o Senhor, apesar das circunstâncias, porque Deus ele não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer milagres, para realizar cura divina em nossas vidas. Deus precisa da fé, porque Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Talvez você está pensando, mas eu estou aqui vivendo um momento de enfermidade física, onde eu tenho passado em tantos consultórios médicos e a medicina tem se esgotado e eu estou desenganado pelos médicos. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa crer, porque a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Ou seja, eu não vejo com os olhos físicos, mas eu posso contemplar com os meus olhos espirituais. Então você precisa crer que Deus fez milagres no passado, Ele continua fazendo milagre no presente e continuará fazendo no futuro, porque Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então creia tão somente, persevere, não desista, porque o seu milagre vai chegar, a cura divina que você precisa. O Senhor, se Ele vê fé no seu coração, Ele vai derramar a cura divina em você. E você vai testemunhar que o Senhor se levantou em seu favor, porque Deus é gracioso, é misericordioso, complacente, e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos e aqueles que depositam a sua fé no Senhor. O salmista Davi, ele expressa esta verdade, que Deus é aquele que cura, expressamente no verso de número 3, ele diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus é viva e eficaz. E que esta palavra é espírito e vida. E quando nós lemos esta palavra, ouvimos a pregação, porque a palavra diz do Senhor em Romanos capítulo 10, versículo de número 14, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E quando nós ouvimos esta palavra, esta fé é gerada no nosso coração e nós perseveramos em fé, nós começaremos a experimentar o sobrenatural da parte de Deus. Então, meu amado e minha amada,
Você que está passando por este momento de enfermidade física, aonde você tem passado pelos consultórios médicos e os médicos não têm solucionado o seu problema, porque a medicina, por mais avançada que esteja, ela tem um limite. Mas eu quero dizer para você que Cristo não tem limite, ele é ilimitado e nele habita corporalmente todo o mistério da ciência. E se você crê nesta noite, você vai experimentar a cura divina em sua vida e você vai testemunhar que Deus operou a cura divina em você. Este cenário que para os médicos já não tem mais jeito, as pessoas olham para a sua vida e diz para ele não há mais esperança. Nesta noite, através desta palavra, o Senhor brada nesta palavra dizendo para você que tudo é possível para o que crê. E se você crê, você verá a glória de Deus. E você vai experimentar o milagre, você vai experimentar a cura divina da parte de Deus, porque Jesus Cristo ainda faz milagres. Ele ainda faz milagre. Cristo Jesus é a cura divina. Ele é aquele que nós podemos nos achegar a Ele e colocar a nossa fé, depositar a nossa fé sem temer a decepção, porque Deus não decepciona aqueles que confiam nele. O Senhor não decepciona, pelo contrário, o Senhor honra. O Salmo 34 está escrito no verso 7, a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, meu amado, creia tão somente, deposite a sua fé nele e você vai experimentar a cura divina que você está necessitando na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez a cura que você está precisando não seja física, seja na sua alma, onde você tem estado depressivo, onde tem vindo pensamentos distorcidos, distúrbio na sua mente. E você já passou no psicólogo, você tem tomado paliativo, mas todas essas coisas são meramente paliativo. Tem aliviado, mas não tem te curado. Você não tem recebido a cura completa. Mas deixa eu dizer algo para você. Cristo Jesus tem a cura. Cristo Jesus é a cura divina e nele nós encontramos a resposta das nossas necessidades, seja ela física, emocional e espiritual. Então, volte o seu coração em fé, coloque a sua fé no Filho de Deus e você vai experimentar a cura divina. E isto que está sendo impossível para você, esta depressão que você está vivendo, que está enraizado em você, que você tem feito de tudo e você não tem conseguido se livrar dela. Tem dia da sua vida que você pensa até em dar cabo da sua vida, mas nesta noite a providência de Deus chegou sobre você. Você precisa tão somente crer e se voltar para Jesus e clamar por Cristo Jesus, e ele virá sobre você e ele vai te curar e você passará a viver em um cenário aonde você não mais estará depressivo, não mais você estará deprimido, mas pelo contrário, você estará cheio da presença de Deus, cheio da plenitude de Deus no seu interior, e a partir daí você será nas mãos de Deus um instrumento para curar outras vidas, através do testemunho que você irá contar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo Jesus é aquele que é a nossa cura divina. A palavra de Deus diz em Isaías 53, versículo 4, a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e com as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, isto não é uma possibilidade, isto não é algo inconcreto, é algo concreto. Quando Cristo subiu à cruz do Calvário e verteu seu sangue, ele não só levou os nossos pecados, a enfermidade do pecado, mas ele também levou a enfermidade física, emocional e espiritual. E quando nós estamos necessitados e nos voltamos para ele, ele derrama desta cura que é uma realidade, esta cura divina em nossas vidas, porque ele já comprou todas as coisas através do seu sangue, através da sua morte na cruz do Calvário. Então você precisa voltar o seu coração para este Deus que é poderoso, esse Deus que é majestoso e que ele tem a cura que tanto eu e tanto você precisamos. E o que nós precisamos tão somente é crer que ele é poderoso para fazer
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aqui, o livro de Isaías, no capítulo 53, a palavra de Deus é fática ao nos mostrar que Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades. Seja a enfermidade física, emocional e espiritual, a enfermidade do pecado. Ele já levou sobre si e através das suas pisaduras nós fomos sarados, nós somos sarados. O que nós precisamos para que esta realidade se materialize na nossa vida e se torne realidade é crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então talvez você está vivendo uma enfermidade nas suas emoções, você está depressivo, cabisbaixo, oprimido. E você já tem tomado remédio, tem passado no psicólogo, mas não tem solucionado o seu problema na plenitude como você gostaria. Mas nesta noite, se você tão somente crê, você vai experimentar a cura divina em você. E você vai testemunhar que Jesus Cristo operou milagre na sua vida. Que Jesus Cristo estabeleceu a cura divina sobre você, em seu corpo, nas suas emoções e na sua vida espiritual. Basta tão somente você crer e pôr a sua fé no Filho de Deus e você vai poder viver milagres. Aqui em Isaías 53, a partir do versículo de número 1, está escrito: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo, diante dele como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe dermos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito e ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Então, meu amado, esta enfermidade que está assolando a sua vida na área física e na área emocional e espiritual, Cristo Jesus já tomou sobre si. Ele foi homem de dor, experimentado pela dor, passou maus bocados, sofreu, padeceu, tudo por amor, para que no presente século nós pudéssemos ser sarados da nossa enfermidade, seja ela do pecado, a enfermidade espiritual, seja ela a enfermidade física e emocional. Cristo já tomou sobre si, porque o texto é fático ao dizer que ele foi homem de dores. Ele foi homem de dores, ou seja, Cristo, ao se tornar homem, ele experimentou tudo que eu e você passamos. E com isto ele pode nos socorrer nas nossas necessidades, nas nossas debilidades. Cristo sofreu, sentiu dor, Cristo foi tentado, Cristo muitas das vezes passou até por humilhação. Tudo por amor a mim e a você. E nós precisamos olhar para ele, colocar a nossa fé nele, porque Cristo não passou dores, não foi experimentado na dor, no sofrimento, na humilhação, meramente porque ele precisava. Não, ele passou por tudo isto para que eu e você tivesse oportunidade, para que eu e você tivesse a cura divina da parte de Deus, para que nós tivesse o perdão e para que nós tivesse a paz com Deus, para que nós tivesse a oportunidade de ir morar na glória com o Pai e de ser livre da condenação do inferno. Mas o texto também diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então Cristo já tomou as nossas enfermidades. Você que está padecendo, que está vivendo a vida
aonde a enfermidade no seu corpo está se proliferando, Cristo já tomou sobre si, Cristo já levou sobre si esta enfermidade. O que você precisa agora é se voltar para Ele em fé e clamar por Cristo, e Ele vai estabelecer a cura divina que Ele já conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Então, meu amado, tenha um posicionamento. O texto diz, Ele levou sobre si as nossas dores. Então, as dores que você tem enfrentado, seja nas suas pernas, seja nas suas costas, seja em qualquer lugar do seu corpo, Cristo já tomou. Cristo já levou sobre si, sobre o madeiro. O que nós precisamos agora é nos apropriarmos pela fé, para que esta realidade se materialize na nossa vida, esta realidade que foi conquistada pelo Senhor se materialize em nossa vida. O texto diz que Ele foi afligido, Ele foi ferido por nossas enfermidades, por amor a nós. E o que nós precisamos agora é nos apropriarmos desta realidade. Porque o versículo de número 4 está escrito, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito e ferido por Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Então, seja a enfermidade do pecado, seja a enfermidade física, que muitas das vezes nos sobrevém como prova de fogo, Cristo já tomou sobre si. Se você está neste lugar, enfermo, volte o seu coração para Jesus, porque Jesus tem cura divina para a sua vida, e Ele deseja e quer fazer milagre na sua casa, na sua vida, na sua família, para que você possa testemunhar que Jesus Cristo operou milagre em você e na sua casa e na sua família. Então, meu amado e minha amada, as dores desta vida, muitas das vezes o Senhor permite, não é a vontade soberana de Deus. Deus não formou o homem do pó da terra para viver neste lugar de enfermidade. Tudo isto aconteceu por causa da desobediência de Adão. Mas por graça e misericórdia do Senhor, Ele providenciou a solução. E esta solução é Cristo. E através dele, nós que estava destinado a viver em um lugar da enfermidade do pecado eternamente, condenado, viver estas dores sem meio de reversão, mas nele, em Cristo, aquilo que é impossível para o homem, em Cristo, a solução. Porque o meu sobrenatural é o natural de Deus. O meu impossível é o possível de Deus. E o possível de Deus se torna possível na minha vida e na sua vida, quando nós tão somente temos um posicionamento de crer. E quando nós cremos, nós vamos experimentar a glória de Deus. Cristo Jesus já tomou as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, a enfermidade do pecado, as enfermidades físicas, câncer. O câncer Ele já tomou na cruz do Calvário, foi tudo sobre Ele. E nele nós podemos ter a cura divina. Talvez a enfermidade que você está enfrentando é um distúrbio na sua mente, aonde você, como eu já falei, você é redundante, você já procurou psicólogo, você tem tomado remédio, mas não tem solucionado na plenitude como você gostaria. Mas deixa eu dizer para você algo. Cristo tem a solução plena. Se você crer, você vai experimentar milagres. O Cristo que fez milagre no passado, Ele continua fazendo no presente. E Ele continuará fazendo no futuro. E se nós tão somente termos um posicionamento de crer, nós vamos viver milagre. A palavra de Deus traz aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. A Bíblia traz a narrativa aqui, que Jesus, ele ao chegar na casa da sogra de Simão Pedro e encontrá-la de cama, esta mulher que estava enferma,
Mas a Bíblia diz que quando Cristo entra na casa desta mulher, Jesus tão somente tocou nela, e a febre que assolava a sua vida precisou bater em retirada para dar lugar a uma nova realidade. E se você crer, você vai experimentar este sobrenatural. Você vai experimentar o poder de Deus em operação na sua vida, como esta mulher experimentou. Se não, vejamos. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. E ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Então esta mulher que estava enferma, com a febre que a tinha colocado sobre uma cama, Jesus entra no cenário dela. E esta mulher que estava impossibilitada de trabalhar, de limpar sua casa, de arrumar sua casa, de fazer as suas obrigações básicas da casa. Esta mulher, quando Cristo entra na vida dela, na casa dela, este cenário de enfermidade teve que bater retirada para que ela pudesse viver um novo cenário estabelecido pelo Filho de Deus. E esta mulher, a partir daí, que estava impossibilitada de cuidar da sua casa, dos seus afazeres, passou a servir ao Senhor Jesus. E talvez você está nesta mesma condição, aonde você está sobre uma maca, sobre uma cama, impossibilitado de trabalhar, de fazer seus afazeres básicos do dia a dia da sua vida que o ser humano precisa fazer. Você está impossibilitado. Mas se você crer, você vai experimentar cura divina na sua vida. E o que está sendo impossível para você, que é cuidar da sua casa, trabalhar, fazer os seus afazeres do dia a dia, vai se tornar comum para você, através da cura divina, que o Filho de Deus vai estabelecer na sua casa, na sua vida. E você vai testemunhar o milagre da parte de Deus. A palavra de Deus diz que quando Cristo chega, Cristo toca nela. E esta mulher foi curada instantaneamente. Ela pôde viver o milagre da parte do Senhor. Ela viveu o milagre. O texto ainda continua dizendo que ao cair da tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. E com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Então esse texto aqui traz a narrativa de Jesus curando na área física, na esfera física. Mas também Jesus operou milagres aqui na dimensão, na esfera espiritual. Porque ao cair da tarde trouxeram vários tipos de pessoas que estavam endemoniadas, possessos por demônio. E Jesus, impondo as mãos, expulsava os demônios e curava aqueles que estavam enfermos fisicamente também. Porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele ainda faz milagre. E eu testifico disso porque já vivi milagres na minha vida, já experimentei da parte de Deus também a cura divina na minha saúde. Porque quando eu me converti ao Senhor, quando eu comecei para a igreja, eu estava enfermo na minha saúde. Mas eu fui e comecei a frequentar os cultos. E ali eu pude ter um encontro com o Senhor, mesmo enfermo, e eu comecei a clamar ao Senhor, li a palavra de Deus, via estas coisas que Jesus operou e que Jesus opera, e eu clamava esta verdade sobre a minha vida. E Jesus tocou na minha saúde, restaurando a minha saúde. Meu amado, se você crer, você vai viver também milagre, porque Jesus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. É Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, porque quando Jesus cura a sogra de Pedro e liberta esses endemoniados e cura aqueles que estavam enfermos fisicamente, a palavra de Deus continua dizendo que tudo isto ele fez para se cumprir o texto de Isaías 53, versículo 4, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se não, vejamos, ao cair da tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, meu amado, Cristo levou sobre si as nossas enfermidades físicas, emocional e espiritual. O que nós precisamos é crer. A enfermidade do pecado, ele já tomou, ele já levou sobre si, sobre o madeiro. Portanto, todas as vezes que um pecador reconhece a sua condição de comiseração e se arrepende dos seus pecados e crê no Filho de Deus, ele é perdoado dos seus pecados. Jesus toma para si os seus pecados. E você que está também vivendo neste lugar de enfermidade do pecado, se volte para o Senhor, porque Mateus capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz, Jesus falando, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, meu amado, o Senhor nesta noite te convida para trazer o fardo do pecado e lançar sobre ele. E ele vai te dar um fardo leve, que é o perdão, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E você vai experimentar uma nova vida. Você vai experimentar a plenitude da vida de Deus em você e através de você. Então tenha este posicionamento. Você que tem, muitas das vezes, caído em muitas áreas da sua vida, no pecado, e você, quando termina de cometer o ato, você fica se sentindo sujo, você fica se sentindo com um coração pesado. Nesta noite, Jesus diz: vinde e trazeis o vosso fardo, que é pesado, lançai sobre mim, e recebe o meu fardo, que é leve. E aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Então entregue no altar do Senhor, entregue ao Senhor os seus fardos. Seja o fardo da enfermidade física, seja a enfermidade emocional e seja as enfermidades espirituais. Porque Jesus, ele é Deus de obras completas. Deus não é Deus de obra pela metade, Deus é Deus de obras completas. E se você entregar a ele os seus fardos, você vai experimentar a plenitude da vida de Deus. Amém? Glória a Deus. Como estas pessoas, como a sogra de Pedro, como estas pessoas que vieram ao fim da tarde até Jesus, e ele libertou de possessão demoníacas, mas também ele curou aqueles que estavam enfermos, impondo-lhe as mãos. Então se volte para ele. Se volte para ele. Porque Jesus, mediante a sua palavra, como o texto diz, ele ainda faz milagre. Porque, como o texto áureo diz, que é ele que perdoa todas as nossas iniquidades e é ele também que sara todas as nossas enfermidades. E a Bíblia está repleta de pessoas que estavam enfermos e foram até Jesus e pôde experimentar milagres. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia que não se estancava, já havia passado nas mãos de vários médicos, gastado todo o seu dinheiro e só piorava a sua situação. Até um dia que ela ouviu falar de Cristo e ela projetou em si mesmo: se eu tão somente tocar nele, eu serei curado. E ela foi até Jesus, tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada instantaneamente. E da mesma forma, se você crê que está enfermo na alma da sua saúde, você vai experimentar milagre. Porque assim como vários testemunhos da palavra de Deus, pessoas que viveram, que pôde experimentar a cura divina, da mesma forma você também pode experimentar. O que Deus requer e exige de todos nós é que nós tão somente creia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia e você vai experimentar milagre, porque o nosso Deus é Deus que ainda faz milagre. Ele ainda faz milagre. O nosso Deus ainda faz milagre. A palavra de Deus traz aqui a narrativa que em Gadara havia um homem que estava possesso de demônios, legiões de demônios habitava neste homem. Este homem era preso por corrente, este homem era preso em algemas, mas nada disso conseguia detê-lo,
e com isto os demônios impeliam ele para o sepulcro. Este homem vivia dentro de cemitérios. Porém, a Bíblia diz que Cristo foi ao encontro dele. E aquilo que era impossível para este homem, Jesus pôde remover a realidade que ele estava vivendo, para estabelecer uma nova realidade. Este homem que vivia preso por demônios, acorrentados por demônios, pôde experimentar da parte de Deus a cura divina. E os demônios teve que bater em retirada para dar lugar a uma nova realidade da parte do Senhor, da parte do Deus Todo-Poderoso. E da mesma forma, meu amado e minha amada, não há enfermidade, não há nada nesta vida que venha sobrepujar o poder de Deus. Não há nada nesta vida que nós possamos olhar e dizer, aqui Deus não pode operar. Deus só não vai operar se não houver fé, mas se tiver fé, nós vamos experimentar o poder de Deus em operação na nossa vida, removendo uma realidade, um cenário difícil de vergonha, um cenário de dor, para estabelecer um cenário de alegria, porque quando Jesus Cristo chega, a morte precisa bater retirada. Quando Cristo Jesus chega, a enfermidade física, emocional e espiritual precisa bater em retirada para dar lugar a cura divina da parte do Filho de Deus, porque Ele é a nossa cura divina. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e com as suas pisaduras nós fomos sarados. Então você que está enfermo, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus por você. E se você tiver fé, você vai experimentar a cura divina. Seja a enfermidade na área física, ou seja ela na área emocional, ou seja na área espiritual. Você vai experimentar da parte de Deus, se você crer, a cura divina. E este cenário difícil de dor, de vergonha, será removido para que o cenário novo da parte do Deus Todo-Poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, Ele irá estabelecer uma nova realidade em você e através de você. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi pregada, foi ensinada, foi disseminada. Neste momento, Senhor, eu quero orar por esta pessoa que está enferma fisicamente, mas também eu quero orar, Pai, por aqueles que estão enfermos emocionalmente, mas também por aqueles que estão enfermos espiritualmente. Então, meu Senhor, neste momento eu coloco estas almas diante de Ti e eu clamo a Ti por cura divina, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. E a Tua palavra, como nós aprendemos aqui nesta noite, a Tua palavra nos ensina que Cristo Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades e com as Suas pisaduras nós fomos sarados, nós somos sarados e nós cremos, Senhor, nesta palavra e nós proclamamos esta palavra e nos apropriamos desta palavra e cremos que o Senhor é poderoso para estabelecer esta realidade em nós. E eu clamo, Senhor, por cura divina. Eu clamo pela cura divina do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Jesus, a Ti! Aleluia! Aleluia, Tu és maravilhoso e eu clamo por cura divina. Senhor, estabelece a cura divina, meu Senhor. Estabelece a cura divina nesta alma, nesta vida, Senhor, que está padecendo, que está sofrendo. Neste momento eu clamo por a cura divina estabelecida nesta casa, nesta família, para o louvor da Tua glória, porque como eu li no textuário, a Tua palavra diz que é o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades, e eu creio nesta verdade. Ó Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos livra da cova e nos cobre de amor e de misericórdia. Ó Senhor, estabelece esta realidade que Jesus já comprou na cruz do Calvário, e a Tua palavra nos
traz a memória e nos ensina plenamente que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu clamo por estas benesses, eu clamo por esta realidade e eu te peço neste momento, toca meu irmão e minha irmã, onde quer que ele esteja e a necessidade que ele está passando, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja removida e estabelecido uma nova realidade e que o nome de Cristo Jesus seja engrandecido para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba, meu amado, esta palavra e creia que você foi curado pela palavra de Deus, pela unção, pelo poder de Deus, porque Deus ainda faz milagres, Deus ainda cura, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe esta palavra para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.